Peço perdão aí também pela câmera, tá muito em cima, né? Mas é que não tem jeito mesmo. A câmera tem um foco tremendo e eu não consigo colocar mais distante aqui. Estou no computador da minha filha, que elas quebraram o meu computador, a tela do meu computador. Então, está sendo um trabalho bastante complexo, né? Porque eu não consigo tirar as coisas que tá lá naquele computador para passar para esse, né? Então, fazer os estudos tem sido bastante difícil também. Mas vamos lá, estudo 44 aí. Honre os pais e não assassinarás. São dois mandamentos que a gente vai estudar hoje aí, tá? Honra teu pai e tua mãe e não matarás. Bem, há igrejas verdadeiras e falsas, tá? E o padrão de identificação é a Bíblia, né? Como assim igrejas falsas, né? Existem igrejas que, por exemplo, pega aquela passagem de Marcos 16 e fala que os servos de Deus pegarão em serpente e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum, né? E aí, como é que a gente entende essa passagem? Queridos, você vai entender essa passagem, por exemplo, no episódio de Paulo. Se você verificar lá o episódio de Paulo, Paulo é picado por uma serpente e não morre, em Atos. Então, o texto não está falando que o servo de Deus vai sair caçando serpente e trazer para dentro de igreja, para mostrar que Deus está protegendo. Isso se chama presunção. É algo contrário ao que diz a Bíblia. Então, o que acontece aí? Acontece que há falsas religiões que inventam essas coisas aí, tudo contrário à Bíblia aí, e vai empurrando aí para a vida das pessoas. Vamos lá, continuando aí nesse aspecto. Para a gente ver que existem falsas religiões, né? Aqui na tela, aqui em cima, aqui, a gente vê sexo, mentiras e videotape. E o depoimento de uma brasileira nascida em uma comunidade religiosa que unia a pedofilia à salvação do mundo. O nome dessa religião aí é Filhos de Deus, né? Ou Children of God. Essa religião aí, os caras diziam assim, que nós, para entrarmos no reino do céu, temos que ser como crianças. E aí, eles tinham relações sexuais com as crianças. Coisa absurda, né? Então, a religião ainda existe, oculta. Se ocultam para um lado e para o outro aí. Porque ela é considerada crime aí no mundo inteiro, essa religião. Então, existe religiões falsas, tá? O crivo é a Bíblia. Tá contrário à Bíblia? É do Satanás, gente. Tá? Aqui, ó. Valdomiro Santiago promete cura do coronavírus com feijão de até R$ 1.000, né? Pô, R$ 500, R$ 1.000, R$ 100. E não é um pacote de feijão, não. Viu? Era 1 grão de feijão. Dizendo como é que cura coronavírus até, né? Ó, outro aqui, ó. PCC usava igreja para crime, diz Polícia Federal. Pastor e mais 9 são presos. Então, estou trazendo esses aspectos aqui para vocês entenderem que existe religião verdadeira sim, existe religião falsa. Você tem que comparar com a Bíblia. E o que é falso tem que jogar fora. E está de acordo com a Bíblia, aí a gente abraça, né? Então, muitas religiões são contra a lei de Deus. Mas a gente verifica na Bíblia que os mandamentos é a vontade de Deus que nós os cumpramos, né? Bem, 1 João 2, versos 3 e 4, contradiz esse pessoal que é contra a lei, né, de Deus. Olha só o que diz a Bíblia. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso. Temos conhecido a Deus por isso, se guardamos seus mandamentos. A gente só pode dizer que conhece a Deus mesmo quando a gente obedece a Ele, quando a gente guarda seus mandamentos. Porque aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então toda a igreja que diz que a lei foi abolida, esquece a lei, a Bíblia diz que é mentirosa e nele não está a verdade. Né? Importante é esse aspecto. Olha outros textos que importantes. Ó. Jesus falando, vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então é só quando a gente obedece que somos amigos de Jesus mesmo. Não adianta falar que tem Jesus no coração e não quer guardar a sua lei. Isso aí é uma falácia.
João 14,15, o próprio Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E Tiago, se referindo aos 10 mandamentos, ele diz assim, ó: aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado por todos. Então, nenhum mandamento deve ficar de fora, né? Todos devem ser guardados, inclusive os mandamentos de amor ao próximo, tá? E nós, trabalhando aí nesses top 10 aí, que é a lei de Deus, os 10 mandamentos, a gente já verificou que quando Cristo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus, todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ele estava se referindo à primeira tábua dos 10 mandamentos, né? Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti mais escultura, não tomar o nome de Deus em vão e guardar o sábado. Todos esses mandamentos são mandamentos de amor a Deus. Quando eu amo a Deus, eu guardo esses mandamentos. E o segundo mandamento que ele fala, ele diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Ele está se referindo à segunda tábua dos mandamentos, que é a tábua de amor ao próximo. E nós vemos, então, os mandamentos divididos dessa maneira. A primeira tábua, os 4 mandamentos de amor a Deus, e a segunda tábua, os 4 mandamentos de amor ao próximo. Nós já estudamos a primeira tábua, estamos introduzindo agora a segunda tábua, né? Vamos trabalhar aí os mandamentos de amor ao próximo. Olha só o que Cristo diz em Mateus 22, versículo 36 a 39. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Pronto, já vimos a primeira tábua. Este é o primeiro e grande mandamento. Agora o segundo é semelhante a este: ama teu próximo como a ti mesmo. Queridos, primeira lição para a gente tirar aqui dos mandamentos de amor ao próximo. Você precisa amar a você mesmo. Senão você não consegue guardar esse mandamento. Você não começa amando o próximo, tem que começar amando a si mesmo. Eu estou falando isso aqui porque eu já vi cada coisa terrível. Teve um dia que eu estava andando na Praça Brasil, no José Bonifácio, Zona Leste, ali em São Paulo. E eu estava indo para a igreja com o meu irmão. E, de repente, vem vindo um casal. E aí, atrás da gente, assim, ó, o casal está vindo de frente. E eu estou andando aqui. Aí, atrás da gente aqui, eu e meu irmão, vem uma moça gritando: sai, vagabunda, não sei o que lá, papai. E o rapaz: sai, ô louca, sai, nem te conheço, sai, sai, e tal, tudo. De repente, esse rapaz deu um soco no estômago dessa moça, e a moça caiu chorando, falando: mas eu te amo. Eu fiquei assim, horrorizado, eu queria ir para cima do rapaz. Mas eu fiquei com medo, porque aconteceu isso bem em frente à delegacia de polícia. Era eu me envolvendo numa briga, já ia sujar meu nome lá. E aí eu fui meio até trêmulo assim para a igreja, né? Era um culto de quarta-feira à noite. Quando eu estou voltando, o que eu vejo? A moça que levou o soco, mais o rapaz que estava com a outra, de mão dada com essa moça. E ela assim com os olhos molhados, né? Como quem ainda estava sofrendo ainda com o choro que havia acabado, né? E eu fiquei assim, como é que pode aquela moça daquele jeito ali? As pessoas às vezes desenvolvem um tipo de idolatria, né? Para as pessoas e submetem algumas situações aí que chegam a ser demoníacas, né? Então, queridos, Deus ele orienta nós a amarmos a nós mesmos. Se você não se cuida, você não se cuida, não vai cuidar do outro. Então, esse negócio aí, se você bebe, se você fuma, se você estraga a sua saúde, por certo, você não vai cuidar da saúde do outro. Agora, quando você cuida de você mesmo, você anda certinho, limpinho, aí então você vai querer o bem do outro. É assim que funciona. Primeiro você tem que amar você mesmo, para você saber como que você deve tratar o outro. Porque os mandamentos de amor ao próximo é um exercício de alteridade. É você sentar no lugar do outro para saber como ele se sente. Aí então você vai tratar ele exatamente como você gostaria de ser tratado. Isso é que é o mandamento de amor ao próximo, tá? E a gente vai tratar do primeiro mandamento aí de amor ao próximo. Vamos começar a introduzir aí esse assunto, tá? O primeiro mandamento de amor ao próximo é esse aí, ó. Honra teu pai e tua mãe. E essa aí é toda a tábua aí dos mandamentos de amor ao próximo, né? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Todos esses mandamentos têm a ver com o próximo. É a segunda tábua.
E eu amo meu próximo quando eu guardo todos esses mandamentos. E o primeiro deles é honra teu pai e tua mãe. E Deus diz assim, ó, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então é bem interessante que a longevidade está intimamente relacionada à subserviência, à obediência, ao respeito que nós temos para com os nossos pais. Essa é a orientação de Deus. É Deus que está dizendo que é assim. Eu nem precisava ter outros motivos além da palavra de Deus. Tá? Um motivo só já basta, que é esse aí que ele nos falou. Mas tem razões um pouquinho mais profundas aí desse mandamento nos trazer longevidade. A gente vê que o mundo está numa crueldade absurda, né? O mundo tornou-se muito perverso, né? Você vê a notícia aí, ó. Filho mata a mãe em condomínio da Barra da Tijuca e é preso em flagrante. Filho mata a mãe e esconde o corpo em poço artesiano. Essas são as notícias que estão rodando aí esses dias aí, né? E a gente tem visto aí uma situação abominável, né? Eu queria até mostrar esse vídeo aí para vocês, mas eu nem vou mostrar esse vídeo aqui para vocês, não. Eu vou mostrar esse aqui, que esse aqui é mais importante. Esse aqui é minha esposa, a gatona. E eu vou mostrar aqui esse outro vídeo aqui para vocês, que eu acho que vai ser uma boa. Deixa eu só pegar aqui na internet aqui o vídeo para mostrar para vocês. Agora, ver esse vídeo aqui que a gente vê, é um vídeo meio cômico que eu e minha esposa resolvemos fazer, mas eu acho que nos ensina algumas lições aí para a gente pensar. Tudo bom com vocês? Hoje é a tia Sandra quem vai contar para vocês uma história. Mas vocês vão estranhar, porque vai estar tudo em preto e branco. Por quê, tia Sandra? É porque hoje eu vou falar de um assunto muito triste. Sabe o que é? Feminicídio. Tia Sandra, o que é feminicídio? É quando uma mulher é agredida e até morta pelo seu companheiro. Vocês sabiam que isso acontece? Você imagina como é que se sentem as criancinhas, os filhos desse casal, se eles tiverem. É muito triste, né? A família toda vai sofrer também. Agora eu quero chamar aqui para vocês a minha vovó, vovó Nicinha, que vai falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Oi, amiguinhos, tudo bem? Aqui é a vovó Nizinha. Eu sou especialista que a tia Sandra falou, mas eu não sou especialista. Eu só falei que eu era especialista para ela deixar eu falar. Sabe por quê? Eu tenho experiências para contar. Amiguinhos, certo dia eu vi uma história muito triste. O marido chegou em casa. Oi, amor, tô afinzão de dar namorada. Ai, querido, hoje não, eu tô com dor de cabeça, tô naqueles dias, sabe? Ah, boba feia. É assim que começa a violência contra a mulher. Muitas vezes, o homem tem algumas vontades, as vontades dele têm que ser satisfeitas na hora. E aí a mulher não pode satisfazer, aí ele fica nervoso e xinga. É assim que começa o feminicídio. Com o primeiro xingo, ele acostuma xingar, e xinga direto. E você acha que para nisso? Não. Quando ele vai xingando, ele acostuma. E depois ele vai para coisas muito piores. Nega, cheguei. Tô com uma fome. Ai, marido, eu ainda não fiz a janta. Como assim você não fez a janta? Como assim? É assim que eles vão de passo para passo piorando a situação da mulher. Primeiro começa com o xingo, passo 1.
da violência contra a mulher. Passo 2 é que ele costuma xingar, vai ficando mais agressivo, até que ele começa a bater na mulher. Bater. Você acha que ele para por aí? Não. Ele vai para coisas muito pior. Oi, amor, tudo bem? Tudo bem nada. Olha o tamanho dessa saia sua que você tá usando. Essa camisa curtinha. É verdade, amor. Preciso usar umas roupinhas melhor, mas você não me dá dinheiro pra comprar as coisas. Quer dizer que a culpa é minha? Você tá falando que a culpa é minha? Peraí que eu vou acabar com a sua raça. Pá. Logo, o homem inteligente precisa evitar o primeiro xingo. Tá indo. Falha técnica aqui. Bem, de qualquer maneira, vocês viram um feminicídio. Foi quando o homem, na última cena, matou a mulher. Mas quando começa o feminicídio? No tiro? Na facada? Na morte? Não. Começou lá no primeiro xingo. Por isso, todo homem inteligente deve cuidar com o primeiro xingo, com a primeira ofensa. É ela que abre caminho para a agressão física e depois para a morte da mulher. Bem, um videozinho cômico, né? Mas é drástico. E isso é real. Eu coloquei esse videozinho aí. Ele fala sobre feminicídio, mas ele ensina um princípio que não precisa só ser visto nessa questão de feminicídio, não. Ninguém nasce um assassino. As pessoas, na realidade, elas vão caminhando para a irascividade, vão alimentando sentimentos negativos, de briga, aquele negócio, aquele rancor, que passa a ser um ódio e chega a acontecer esse tipo de situação, né? Então, é muito importante que nós cuidemos lá no primeiro detalhe lá, que tem a ver com as nossas ofensas. Porque quando a gente começa a ofender, a gente abre esse espaço para aprofundarmos essa mágoa, essa raiva, que vira ira, um ódio e acaba chegando aí em tirar a vida do outro ou em ofender o outro. Vocês vão verificar que Cristo considera a ofensa, né, como um assassinato. E a gente vai estudar um pouquinho melhor sobre isso aí mais para frente. Mas bora lá, vamos continuar no nosso estudo aí. O quinto mandamento, ele fala para honrar o pai e a mãe. E muitos desses filhos que começam a desobedecer aos seus pais, eles não começam de uma vez. Começa lá de pequenininho. E aí, se os pais não cortam, esses meninos vão alimentando isso, vai crescendo, vai virando ódio, vai virando ira, e acontece a mesma coisa que aconteceu lá na questão do feminicídio, né? Mas mesmo que não chegue a esse aspecto, os filhos já estão desobedecendo aos seus pais. E o quinto mandamento é para honrar os pais, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Bem, pergunta para vocês. Deveríamos pôr os nossos pais em asilos? O que vocês acham aí? Primeira discussão aí importante a ser levantada. O que vocês acham? Devemos colocar os nossos pais em asilos? O que você tem a dizer? Queridos, depende. Sim. Bem, por mim, o meu pensamento é o seguinte: já que nós amamos nossos pais, nós deveremos cuidar deles até o fim da sua vida, né? Esse é o meu pensamento, né? Muito bom, muito bom. Muitíssimo grato pela contribuição. A gente vai divergir um pouquinho só, não é no geral, tá? É o seguinte, querido, depende do caso. Há casos extremos que não nos convém julgar, mas o princípio bíblico é cuidarmos dele como eles cuidaram de nós quando nós éramos bebês. Então, o princípio bíblico é cuidar deles a vida inteira, como mencionou aí o Marcelo. Mas há casos que não cabe a gente julgar. Vou dar um exemplo aqui para vocês.
um casal de senhores com Alzheimer, batendo, se pegando, e uma filha só, que ou ela trabalha para sustentar eles, ou não dá nada certo. Então a situação fica bastante complicada. E muitas vezes esses problemas aí, mentais e coisas do tipo, são melhores cuidados em uma clínica especializada, em um asilo que possa ser especializado e tratar deles. Questão dos remédios e coisas do tipo. Então, existem casos que são exceções, não deve ser a regra, que a gente não deve julgar e que isso pode acabar acontecendo. Mas a vontade de Deus não era essa. A vontade de Deus é que nós pudéssemos cuidar de nossos pais. Então, queridos, busque fazer a vontade de Deus nesse sentido. Você tem pai e mãe, se puder, não deixe pro asilo, não. Cuida dele. Deus espera que você retribua o que eles fizeram com você quando você era bebê. Quando você era bebê, fazia sujeira na roupa, não podia comer por si mesmo, só ficava deitadinho, não sabia andar nem nada, seus pais carregaram você. E a mim, né? Cuidaram da gente. E agora, quando a gente fica adulto e eles ficam idosos, parece que eles voltam a ser o bebê. Eles fazem sujeira na roupa, eles não conseguem andar muitas vezes, estão lá acamados. E o que Deus espera que nós façamos? Retribuamos com gratidão, e isso tem a ver com guardar esse mandamento, tá? Honra teu pai e tua mãe, tá? É preciso a gente lembrar que eles foram a nossa base na infância, né? E a gratidão ordena que lhes retribuamos o favor na velhice, né? Você vê aqui a imagem bem interessante, né? Quando é criança, não, a mãe é minha, tal, tudo. E quando a mãe envelhece, cuida dela, é sua mãe. A mãe é sua, cuida de você, né? Então, é muito constrangedor esse crime, né? E Deus vai te cobrar daqueles que foram indiferentes, né? Quando poderiam ter sido amáveis com os seus pais aí, cuidando deles na velhice, né? Outra pergunta aí. Deveríamos desobedecê-los? Tá? Depende do caso, galera. Tá? Depende também. Deus está acima dos pais. Não devemos, portanto, jamais seguir uma orientação dos pais que sejam contrários às leis de Deus. Vamos supor, eu conheci já filho de traficante. E aí o pai mandava ele levar a droga para um determinado lugar, ele esconder droga e coisa do tipo. Esse menino, aos olhos de Deus, não estava obrigado a obedecer o seu pai nesse caminho. É lógico que é para você obedecer e honrar os seus pais dentro daquilo que é justo, de acordo com a vontade de Deus. Eu não devo obedecer os meus pais, não é honrar os meus pais, é fazer algo errado. Pelo contrário, é uma desonra não só deles, mas de Deus. E Deus deve estar em primeiro lugar, tá? Então, a gente deve obedecer os pais? Sim, sempre. Sempre que aquilo que os pais exigem está em harmonia com a lei de Deus, não está contrário à lei de Deus, tá? Prosseguindo mais aqui. Deveríamos gritar com os pais? Depende. Podemos, com os pais não, né? Podemos gritar para os pais, que é quando os pais têm problema auditivo. Aí você pode elevar a voz, né? Para poder chamar a atenção dele, livrar de acidente, se comunicar. Aí eles têm problema auditivo, você pode elevar a voz. Dependendo da distância ou de problemas auditivos. Mas jamais gritar com os pais. Esta é uma marca de desrespeito. E Deus não tolera esse aspecto, não. Não se agrada disso, tá? Deveríamos ofender os pais ou xingá-los? Jamais, em nenhuma hipótese, tá? Não devemos jamais fazê-lo. São os primeiros passos para pecados maiores nessa linha. Lembrando lá do que nós falamos lá, como começou o feminicídio. Aquela ideia de você começar com ofensa, que vai levando a pecados maiores e mais graves, né? Então, não se deve ofender os pais, não há razão para isso, tá? Por que será que honrar os pais prolonga a vida, né?
Gente, por diversas formas. Primeiro, eu particularmente entendo que os pais são antena da raça. Como assim os pais são antena da raça? É assim, ó. Quando você ouve os seus pais falando ali, e às vezes você se irrita com os seus pais, tem que tomar cuidado, porque muitas vezes os seus pais, eles estão sendo guiados por Deus. A mensagem que está dando é Deus e não os pais. Mas Deus está usando os pais para dar a mensagem para nós. Então, isso aí é bastante interessante. Os pais serem antena da raça. Às vezes o pai fala assim, filho, esse namorado não presta. Olha, não gostei do jeito dele. E a gente não dá ouvidos, a gente não dá atenção. Deus estava usando os pais como antena dele para transmitir o recado para nós. Mas nós muitas vezes não acertamos a frequência, né? E não ouvimos essas orientações. Então, muitas vezes Deus dá recado por meio dos pais. E essa é uma forma de prolongar a vida, tá? Porque se a gente obedecer, nós vamos nos livrar de diversas coisas ruins que ocorreriam em nossas vidas, se nós não tivéssemos obedecido aos pais, ok? Segundo, os conselhos dos pais são conselhos de pessoas experientes, ou seja, eles passaram já por muita coisa que você já passou, que você vai passar. Então, ele pode te aconselhar porque ele já errou ou já acertou no que ele fez. Então, ele pode te aconselhar por conta disso. E isso ajuda você a viver mais. Seus conselhos são oriundos do amor, né? Quando o pai diz não, ou quando o pai diz sim, normalmente é porque ele te ama. Ou seja, ele quer o teu bem. Então o conselho nunca é para o mal, para te prejudicar. É para te salvar, né? Pode haver exceções, obviamente. Como eu já mencionei aqui. Mas normalmente é para te abençoar. Falaremos e faremos também com os nossos filhos exatamente como os nossos pais faziam. Vai passar os anos e o que vai acontecer? Nós vamos nos tornar velhos, né? Nos tornamos pais, aqui a maior parte aqui já são, né? Você acaba utilizando com seus filhos muitas das coisas que seus pais usavam com você e que você odiava. O horário de chegar, não anda com aquele, me obedece, umas chineladas. E por quê? Porque você atingiu a maturidade. E você percebe que, às vezes, vale a pena ter limite e às vezes, um pouco de severidade para livrar o filho aí de muita desgraça. Aí. Há muitos filhos que estão perdidos, tá? Porque não seguiram as orientações dos seus pais. Em relação a relacionamentos aí com os pais, né, esses conselhos vão ajudar bastante a gente finda aqui esse mandamento para entrar no mandamento não matarás. Diga adeus à ira e aprenda a perdoar. Porque muitas vezes os pais podem tirar você do sério, sim. A própria Bíblia fala, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, ali em Efésios, né? Efésios 5. Ou seja, os pais podem sim causar ira. Mas você tem que aprender a perdoar. Aprender a se acalmar, tá? Tanto porque a ira alimentada pode levar a situações muito mais drásticas. Admita os seus erros e peça perdão. Quando você errar com seus pais, obedecer, coisa do tipo, admita. Pai, me perdoa, eu errei, eu fiz assim, assim, assado, vou procurar melhorar e assim. E peça perdão. Isso arrefece o coração dos pais e faz com que eles vejam que alcançou ali, né, o resultado positivo de você aprender uma lição. Respeite o que não te pertence, né? É que tem filhos que quer o dinheiro do pai, o carro do pai, quer a herança do pai, quer que o pai morra, né? Susana Richthofen aí, né? Então, respeite o que não é teu, vai lutar pelo que é teu, né? Isso é super importante. Aprenda com os erros dos pais ao invés de criticar. Você viu que seus pais erraram? Não vai resolver muito fazer críticas, né? Às vezes resolve um diálogo ali, conversar, apresentar, olha, você errou ali e tal. Mas o ideal é que você aprenda com os erros dele, aprenda o que você não deve fazer.
né? Assim você vai se tornar uma pessoa sábia. Trate os pais do modo que você gostaria de ser tratado. Isso é importante, né? E entenda que você ainda é dependente. Se você está na casa dele e tudo mais, né? Entenda que você é dependente deles. Coloque-se antes no lugar de seus pais, isso é muito importante, né? Você fazer um exercício de alteridade, sentar no lugar deles para que você possa enxergar as coisas como eles enxergam, né? E às vezes os pais causaram dores terríveis. Tem pais que abusou de criança aí, às vezes homens aí, pais, né? Abusaram das suas filhas ou filhos, né? E isso causou uma dor indizível, né? Como é que funciona o perdão nesse aspecto, né? Nesse aspecto, a gente não vai tecer nenhuma regra, mas a orientação que eu dou para vocês é não piore a situação criando raiva, mágoa, rancor. Não piore. Deixa ele se manter lá no lugar dele, você se mantém aqui, limitado, mas não alimente ira, raiva, porque ela não faz bem para ninguém, tá? Ela só traz prejuízo para você que acumulou mágoa, né? E, por fim, que eu acho que é uma regra geral, né? Seja amigo de Jesus, seguindo sua palavra, e você vai ser feliz, com certeza, né? Por que é importante aí a gente tratar e cuidar bem dos pais aí, né? Aqui tem a história aqui do rapaz que foi morto no mercado aí, né? Os policiais do mercado bateram nele, bateram nele lá, e o cara acabou morrendo lá no mercado, né? E eu achei essa matéria aí que foi interessante. O pai deste menino chamou ele para ir à igreja naquele mesmo dia. E aí, esse menino, ele disse que ia, mas quando chegou na hora de ir, ele falou, não vou não. Desistiu de ir para a igreja. E não acatou ali o chamado do pai, né, tal, tudo foi indiferente. E ele saiu para o mercado e foi quando ele morreu. Eu quero dizer para vocês, aproveitem os pais de vocês, porque vocês não sabem quanto tempo que vocês vão ter eles. A vida é efêmera. Então, tudo que te vier à mão para fazer em relação aos seus pais, faz conforme as suas forças. Presenteie, beije, diga que ama. Por quê? Porque o tempo passa, gente. O tempo voa. E a vida vai embora. E se você não aproveitar em vida, depois vai ficar chorando de saudade. Então, não seja essas pessoas que choram por arrependimento. Mas seja aquela pessoa que só chora por saudade, mas tem boas lembranças, né? Não aquela pessoa que chora lamentando que poderia ter feito mais e não o fez. Tá? Faça o melhor para os pais, presenteie, ligue, né? Seja uma pessoa que honra seus pais e Deus, ele vai te abençoar ainda por isso. Ok? Próximo mandamento é o mandamento não matarás. Esse aqui tem coisas diferentes aqui. Acredito que o mandamento honra teu pai e tua mãe é um mandamento de comum acordo, não tem muita coisa assim para a gente tá pensando nesse aspecto, né? Mas o não matarás tem alguns detalhes aí importantes. Bem, nem sempre existiu a morte, né? Logo, o mandamento não matarás não era necessário, né? A princípio. Quando é que ele passou a ser necessário? Bem, a Bíblia fala que estourou uma guerra no céu, Satanás levantou uma guerra lá, e aí Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam, uma guerra no céu, e Satanás e seus anjos, eles acabaram sendo expulsos, né, como diz a Bíblia. Em Apocalipse 12, verso 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado para a terra, e com ele seus anjos. Eles foram lançados aqui. Satanás e seus anjos são bilhões e bilhões de anjos. É muito longe, muito longe. É anjo para arrebentar. E eles estão aqui causando mal, dores, desgraça e tudo mais, né? A Bíblia fala que eles foram expulsos antes da criação. Por quê? Porque quando Deus cria o mundo, ali em Gênesis 2, no versículo 15, fala que Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden para lavrar o jardim e guardar o jardim. Agora, lavrar a gente entende, mas guardar o jardim era proteger o jardim de algum adversário. Que adversário? Satanás, então, já tinha sido expulso. Tá? E ele no jardim, né, porque ele tinha sido expulso para a terra, ele no jardim, ele ouviu Deus ordenar.
De todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Satanás, então, fez a primeira sessão espírita do mundo, dominou a serpente e enganou a Eva, convencendo-a de que a serpente, né, ficou inteligente porque comia do fruto, e disse para Eva que ela seria como Deus se ela comesse daquele fruto, que não morreria. A Eva viu que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Foi assim que o pecado entrou no mundo, né? Eva deu o fruto para Adão, comeu, e assim o pecado entrou no mundo. E a Bíblia diz que eles não podiam comer, porque se eles comessem, morreriam. Romanos 3:23 diz que o salário do pecado é a morte. E aí a gente vê aqui, né? Como o salário do pecado é a morte, desse momento em diante, o mandamento não matarás passou a ser necessário no planeta. Porque agora, depois do pecado de Adão e Eva, passou a existir a morte. Tá? Assim, desde o princípio do pecado, a Bíblia apresenta o assassinato como algo negativo. Tá? Por exemplo, a história de Caim e Abel. O irmão é invejoso, vai lá e mata o seu irmão. A Bíblia apresenta, ela não fala, olha, foi um pecado que você cometeu, né? Mas ela associa aí a morte dele a inveja, a nervosismo, ressentimento, raiva e ódio, né? Então é importante a gente verificar esse aspecto que levaram Caim a matar o seu irmão. Um acúmulo aí de coisa, inveja, nervosismo, ressentimento, raiva e ódio. Então a gente não pode deixar essas coisas no nosso coração. Porque uma vez que a gente está com a mente tomada por isso aí, os resultados são danosos. E a Bíblia apresenta de modo negativo, né? O próprio Deus fala em Gênesis 4 ali, né? O pecado jaz à porta, né? Mas você deve dominá-lo, o seu desejo, né? Deus acabou até amaldiçoando Caim, né? Então, não é a morte de Caim, a morte de Abel, né? Pelas mãos do seu irmão, bem vista na Bíblia. Outra questão de assassinato aí tem a ver com Lameque, né? O primeiro bígamo. Ele matou um homem porque o homem feriu ele. O homem machucou ele, ele acabou matando o homem, né? E é desse Lameque aquela frase, né? 70 vezes 7. Porque ele diz que por matar o homem, ele sofreria um castigo 70 vezes 7. Então a expressão 70 vezes 7, ela quer dizer assim, era o castigo máximo, né? Então, quando a Bíblia está falando 70 vezes 7, ela está se referindo a isso. Cristo usa, né, essa expressão de Lameque lá no Novo Testamento em outro contexto. Mas aí a gente vê que Lameque atribuiu o 70 vezes 7, ou seja, o pecado mais abominável, né, ao matar um homem, né? Então a gente vê envolvido aí bigamia, né, ter duas mulheres, discussão e briga. São coisas que a gente precisa evitar. Bigamia, discussão e briga. Na Bíblia terminou em morte aí, que a gente verifica aí que estava no jeito. Embora não esteja expresso, a Bíblia deixa claro também que o mandamento já existia em Gênesis. Deus diz para Abraão não fazer mal ao menino. Que episódio que é esse? Deus manda o Abraão sacrificar o seu filho, e o Abraão agora pega o cutelo e ia matar o menino. Quando ele ia matar o menino, hoje o Senhor fala, opa, mate não faça mal ao menino. Ou seja, matar alguém era mal. Tá? Então a Bíblia já apresenta aí nas entrelinhas, antes de vir os 10 mandamentos, que Deus não era a favor do matar. Né? Foi uma coisa que surgiu do pecado e Deus não estava favorável a esse aspecto aí. Tá? Mas aí você pode perguntar, mas e aí? E a questão aí das mortes nas guerras de Israel aí, né? E Deus abençoando o seu povo. A gente vai explicar isso aí mais pra frente, né? Vamos lá entender o contexto de Israel. Israel, ele foi feito escravo no Egito. E lá no Egito, ele acabou esquecendo a lei de Deus. Tá? Aí Deus usa Moisés para devolver esses mandamentos que haviam perdido. Como a gente já mostrou, já tinha um mandamento lá de não matar, né?
Então agora Deus devolve a Moisés os 10 mandamentos e a todo Israel. Por quê? Porque eles tinham perdido, passaram 430 anos como escravos. E a gente viu essas duas tábuas, primeira de amor a Deus, segunda de amor ao próximo, né? Agora a pergunta é, como é que eu posso harmonizar a ordem, né, para não matar, com as guerras nas quais Deus guiou Israel? Como é que a gente associa agora, não matarás, com esses mandamentos, né? Vamos lá. Abraão era um homem rico e ele comprou a terra de Canaã, tá? Abraão era o proprietário da terra de Canaã. Então, tudo isso aí, Canaã pertencia ao Abraão, tá? Ele era o proprietário, tinha direito legal à terra. E aí, ele se estabeleceu ali, teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve os 12 filhos, são os patriarcas ali, né? Mais Diná também, né? Uma moça. E eles formaram as 12 tribos de Israel, que cresceu ali naquele ambiente, né? Na época que eles estavam aí, uma média aí de 65, 60 pessoas, né? Eles subiram para o Egito. Por que subiram para o Egito? Os irmãos de José tinham vendido José para o Egito e José virou governador lá. Os irmãos não sabiam. Mas houve uma fome na terra e quando houve essa fome lá no Egito, José tinha virado governador do Egito e os descendentes de Abraão ali, Jacó e sua família, subiram aí para o Egito para poder comprar alimento. Os filhos dele, os 10 filhos deles, subiram, porque Benjamim ficou com o pai Jacó, em Canaã, e o José tinha sido vendido. Então os 10 irmãos sobem para o Egito para comprar alimento. E quando eles sobem para comprar alimento, José os reconhece, tem tudo aquele respeito, tal, tudo, e aí José acaba levando sua família para o Egito. Tá? E depois de 430 anos lá no Egito, é que eles saem do Egito ali, né? No Êxodo, né? Quando Deus abre o Mar Vermelho e eles vão passar. Só que 400 anos vivendo como escravo, esse povo tinha esquecido da lei. Tá? E agora, nesse retorno deles, né? Que eles iam voltar para sua terra, depois de 430 anos, a sua terra já estava habitada por outros povos. E este era um grande problema. Quais eram os princípios da guerra? Os princípios antigos da guerra são esses aí, ó. Desafio de divindades, enriquecimento, expansão territorial e sobrevivência. Como assim, desafio de divindades? Quando os povos viam algum outro povo se aproximando, eles iam e tinham uma guerra. E o povo que vencesse, era evidente que o Deus deles era mais forte que o Deus daqueles que foram derrotados. Então, esse era o pensamento antigo dos povos. Então, quando os povos iam guerrear, eles, na realidade, estavam numa guerra de divindades. E eles sempre queriam mostrar que o Deus deles era o mais forte. Segundo, a guerra era usada para enriquecimento. Então, por exemplo, eu sou alguém que sou rico. Se eu domino aquele povo vizinho, ele passa a trabalhar para mim e eu roubo despojos e riquezas deles, eu vou ficando mais rico. Então, o povo, no passado, era muito interessado na guerra por conta de ser uma guerra de divindades e por conta de enriquecimento. Outra coisa que acontece é a expansão territorial, porque os povos eles vão crescendo. Jacó, a história de Jacó começa com Abraão. Aí Abraão vai lá, tem a esposa, vai lá, tem filha, aí vai lá, tem Isaac, Isaac tem Jacó, aí Jacó tem 12 patriarcas. Então, na época de José, estava ali a 65 pessoas, mas eles iam aumentando e aumentaram demais. Tanto que no Egito, o faraó quis transformá-los em escravos exatamente porque eles eram um povo muito numeroso. Então, um povo numeroso necessita de mais espaço. Tá? Necessita de mais espaço. Então, a gente verifica que a expansão territorial era uma forma também deles usarem a guerra para fazerem isso. Se eu vou lá e destruo aquele povo, eu posso habitar na terra dele. Então, meu povo que cresceu agora tem espaço para plantar, para crescer, para sobreviver.
Se a gente ficar só no espaço pequeno com um povo muito grande, a comida que a gente tem não vai ser suficiente para nós. E por fim, era uma questão de sobrevivência, a guerra, né? Esses princípios da guerra prejudicavam Israel de que modo? Né? Diversos modos. Primeiro, o Deus de Israel seria visto como um Deus fraco, se Israel não lutasse ou se Israel perdesse. E Deus queria se fazer conhecido para os povos. Então ele tinha que ser visto como um Deus forte, vencedor. Segundo, se Israel não guerreasse, ele empobreceria, porque os povos usavam a guerra para enriquecimento. Se eles não lutassem, eles não teriam onde morar. Por quê? Porque os povos guerreavam para expansão territorial. Por expansão territorial. E, por fim, eles não existiriam como nação, tá? Mas como escravos. Tanto é que foi em 1948, né? 45, 48? 48, acho que foi. O estabelecimento da terra de Israel, né? Porque eles tinham perdido. Não tinham onde habitar. Era exatamente isso. Espalhavam por todo mundo, mas não tinha um lugar. Então, esses princípios da guerra acabaram forçando Israel a se envolver nas batalhas, tá ok? Mas você vai verificar na Bíblia que ela não considera crime de guerra assassinato. As mortes da guerra como assassinato. Então o mandamento não está tratando disso. Tanto é que você vai ver assim, ó. Você vai ver que Joabe mata Abner, né? Joabe matou Abner, filho de Ner. Israel se envolveu numa guerra e aconteceu que Abner ele acabou matando um parente de Joabe, o irmão de Joabe. E aí, o que Joabe fez? Joabe não estava na guerra, e aí se encontrou com Abner, deu um beijo no rosto dele, Abner virou o rosto para ele beijar, e com a outra mão ele enfiou a espada no camarada. Por que Joabe matou Abner? Matou Abner para vingar a morte do seu irmão. Mas Davi e todo Israel abominaram a Jonatas. Por quê? Exatamente porque ele, fora da guerra, tirou a vida de alguém. Então, na guerra, o mandamento não tratava desse aspecto. O mandamento tratava de outros aspectos. Então, a questão da guerra, ela tem que ser vista nesse aspecto aí. Uma outra coisa também que a gente precisa ver é que Deus não deixou Israel guerrear ou tirar a vida de nenhuma pessoa enquanto esse povo não atingiu o máximo da sua pecaminosidade. Então, esses povos do passado eram povos muito carnificentes, matavam as pessoas por prazer, roubavam e tudo mais. Então, Deus deu tempo para eles se arrependerem. Foi só depois desses 430 anos que Deus deu para eles se arrependerem, é que Deus agora fala, pode Israel para cima, que o povo já encheu a medida deles aí, tá? Então é assim que deve ser visto essas questões aí da guerra, né? Israel deveria guerrear se ele quisesse sobreviver. Então era uma questão de sobrevivência, né? Legítima defesa. E não somente, né? Estavam voltando para a terra que pertenciam a eles, né? Morte na guerra não era visto como assassinato, né? Acabei de falar isso aí para vocês. Agora uma outra pergunta aqui, ó. Seria proibido matar insetos e ratos, né? Boa pergunta também. Queridos, nada a ver. Por quê? O mandamento é a primeira tábua de amor a Deus, a segunda tábua de amor ao próximo, não de amor à natureza. Tá? Nós devemos amar, respeitar a natureza, cuidar dela, até o limite da proteção de nossa saúde e vida. Então, a partir do momento que insetos ou qualquer outro animal tragam um risco à sua vida, você deve tirar a vida desse animal, sem sombra de dúvida. Tá? Então, o mandamento não matarás não está referindo aos pernilongos que você mata na sua casa, as formigas aí, né? Os venenos que você colocou na casa para matar os ratos e coisas do tipo, não. Esses bichos que você deixar em casa, eles vão te trazer doenças. Baratas, ratos, mosquitos aí, né? Então o mandamento não trata disso. O mandamento não tem nada a ver com isso. Tá? O que mais que a gente trabalha aqui? Legítima defesa. Será que a Bíblia
é a favor da legítima defesa, a gente já tratou aí essa questão da guerra, né? Israel só se envolveu na guerra por legítima defesa, para existir, né? Então, nós vamos verificar mais detalhadamente nesse verso aqui, ó. Esse verso ele vai tratar desse aspecto. Olha lá, o ladrão invadindo uma casa, ó. Se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Então, a Bíblia não é contrária à legítima defesa. A Bíblia é a favor da legítima defesa. Tá? Hoje em dia tem se falado muito desse aspecto e tudo mais, tal, mas a Bíblia é a favor da legítima defesa. Agora, se fosse de manhã, tá? Se fosse de manhã, a Bíblia orienta que você negociasse com o cara. Tá? Mas agora, se fosse de noite, que nem entrou na sua casa, sem conversa, meu irmão. O cara morreria. E a Bíblia não trataria o agressor como culpado, tá? Então, o mandamento não está tratando de legítima defesa também, tá? Legítima defesa é permitido na Bíblia. O mandamento, aqui, bem interessante, né? Uma outra coisa que a gente precisa saber é que o mandamento não é não matarás, tá? O mandamento na lei é não assassinarás. A palavra é essa aí. Lo-tirtza. Lo-tirtza é não assassinarás. E é diferente. Tá? É uma diferença. Vamos lá. Assassinarás é diferente. Não assassinarás é diferente de não matarás. Vamos entender aí por quê. Não matarás, ele pode ser culposo ou doloso. Vamos lá explicar isso aqui. Isso aqui tem na lei brasileira também, tá? Homicídio culposo ou homicídio doloso. Culposo é quando você carrega a culpa. Fala, puxa vida, fiz a coisa errada, tal. O mandamento não está falando disso. Vamos dar um exemplo aí. Eu estou saindo com o carro da garagem. E num ponto cego, um bebê passa engatinhando atrás do carro. Eu não vejo, estava olhando tudo, mas o bebê. E aí o bebê acaba morrendo. Isso é um homicídio culposo ou doloso? É um homicídio culposo. Então, Deus não me considera um assassino. Não é assim. Obviamente que vai ter as consequências, vai dar um patetê, a família vai querer me matar, eu vou ficar triste, depressivo, vai ser um negócio absurdo. Isso é tudo verdade. Tudo verdade. No entanto, a Bíblia não te considera como um assassino. O mandamento está tratando daqueles homicídios dolosos, aquele que você tem a intenção de matar. É quando eu vou e quero, planejo até mesmo tirar a vida de alguém. Tá? Então, o mandamento é isso. O mandamento ele não está tratando de não matarás. O mandamento é não assassinarás. E isso também nos ajuda a gente a entender aquele negócio da guerra. Porque a questão ali era a necessidade, não era a questão de dolo, maldade, não, era a questão de vida ou morte. Então, enquanto o mandamento não matarás, ele pode ser doloso ou culposo, não assassinarás é sempre doloso. O assassinato é você teve a intenção de fazer a coisa errada. Tá? Então vamos lá pensar aí. Homicídio doloso é o intencional. Homicídio culposo é sem querer. Então a Bíblia está tratando do homicídio doloso, aquele que você tem a intenção de matar. Ok? Na Bíblia, a lei condena o homicídio doloso, o intencional. Outra pergunta aqui sobre o mandamento é: no caso de policiais matarem bandidos num confronto, né? Isso tem acontecido muito, aconteceu uma agora aí no Jacarezinho, e o povo defendendo, policial, aquele negócio, desgraçado, olha o que fizeram, mataram 28 pessoas e tal. Foi todo lá uma bagunça doida aí, né? E aí? Policial em seu serviço, ao matar um bandido, ele pecou? Queridos, o mandamento também não trata disso. Tá?
E não estou falando de policial corrupto, estou falando de um policial honesto, que está a serviço da comunidade e que está agora no confronto contra o meliante. E aí ele acerta o meliante, acaba matando o meliante que estava lá armado, guerreando e tudo mais, enfim. Né? Então estamos falando de um policial honesto, um policial que está cumprindo o seu trabalho. Olha só o que a Bíblia fala, né? Vamos verificar. Todo homem, tá? Romanos 13, de 1 a 4. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Deus não está falando das pessoas, está falando dos cargos, tá? Então vamos colocar aqui os delegados, a polícia. Então foi Deus que guiou os homens a montar isso. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Ó, aquele que se levanta contra a autoridade está resistindo a Deus. E o policial é uma autoridade. Vamos continuar vendo aqui, ó. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Se você resistir, então, à autoridade, que seria nesse caso o policial, você vai trazer sobre si mesmo a condenação. Então, um bandido que morre no confronto com a polícia, a Bíblia considera não o policial que o matou, né? A Bíblia considera ele que buscou a sua morte, que recebeu a condenação daquilo que ele estava buscando. Olha o que diz a Bíblia mais. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Ou seja, você só vai ter medo dos policiais se você estiver fazendo mal. Se estiver fazendo bem, não. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás dela o louvor. Ó, não quer ter medo da polícia? Então faz a coisa certa. Agora, se você se envolver no crime, venda de droga, é arma, é latrocínio, é estupro, é espancamento, é morte, enfim, é roubo, o que acontece? Você vai ter a condenação que você mesmo foi buscar. Se você fizer bem, ela vai te louvar. Opa, esse aí é gente boa. Visto que, olha só a coisa interessante, a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. A Bíblia chama os policiais honestos, que estão cumprindo o seu trabalho, de ministros de Deus para o nosso bem. Quando vão roubar a gente, quando roubam o nosso carro, o caso, o que a gente faz? Chama a polícia. Agora o que diz, ó. Entretanto, se fizeres o mal, ou seja, se você entrar no crime, teme. Tem que ter medo da polícia. Por quê? Porque não é sem motivo que ela traz a espada. Ou seja, é só com a razão que ela traz a espada. Então aqui, ó, essa ideia de espada é que era a arma da época. Hoje é bala, né? Então não é sem motivo que a polícia traz a bala. Olha só o que diz a Bíblia. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar os que praticam o mal. Então a Bíblia, ela não é contrária a um policial que está desenvolvendo o seu trabalho honestamente e que num confronto ele acaba tirando a vida de um bandido. Por quê? Exatamente porque o bandido resistiu à autoridade e trouxe sobre si mesmo a condenação. Tá? Então também não é errado o policial no seu trabalho, se ele matar um bandido, né, nesse confronto, ele não estará com esse pecado nas costas. Hoje em dia se fala bastante de Black Lives Matter. Black Lives Matter é vidas negras importam, né? Vidas negras importam. E o que a Bíblia diz sobre isso, sobre esse movimento? Esse movimento é um movimento contra o racismo, né, antirracista. E aí eles estão falando que a vida dos negros importa, então não tire a vida dos negros. Black Lives Matter. Como é que a Bíblia enxerga isso? A Bíblia, ela vê um pouco diferente. A Bíblia diz assim, ó, all lives matter. Todas as vidas importam. Então, para Deus, a vida do homossexual importa, a vida do índio importa, a vida dos casais brancos importa, a vida das lésbicas importa, a vida dos negros importa, e a vida dos bebês importa também. Isso aí já é referindo em relação ao aborto, tá? Então, a Bíblia, ela não restringe vidas negras importam. A Bíblia, ela fala que todas as vidas importam. Deus se importa com todos, tá? E Deus quer salvar a todos. Tá? É importante a gente compreender esse aspecto.
Mortes meramente culturais, a Bíblia é contra. Tá? Aqui, por exemplo, ó, tudo isso aqui são corpos de cristãos queimados na Nigéria. Tá? Queimaram vivos os cristãos aí. Pelo simples fato de eles serem cristãos. Onde a religião muçulmana e voodoo impera, né? Então os caras mataram os cristãos aí, ó, queimados. Crianças, mulheres, homens, ateiam fogo e deixam eles morrerem aí. Né? Canibalismo, né? Como a gente pode ver aqui, né? Uma foto do site aí, do site não, do disco, né? Do Rato de Porão, mas é uma foto dantesca, né? Tinha que trazer ela aqui, né? Canibalismo, a Bíblia é contrária a essas mortes por cultura, tá? Há povos, mas a Bíblia não é a favor, tá? Aborto, a Bíblia é contrária, tá? Agora, tem um detalhe aqui sobre aborto. Há um tempo atrás aí, uma menininha de 6 anos, 6 anos, 10 anos, 6 anos, né? 6, 7 anos. Eu não lembro. A menina, ela foi abusada pelo avô e pelo tio e acabou engravidando. Vocês lembram desse caso aí? E aí, a justiça determinou que poderia abortar, tirar aquela criança da menina. E aí muitos crentes foram lá na porta, lá, errado, isso é absurdo e tal. Gente, eu diria que os cristãos devem se calar nesse momento aí. Por quê? Porque a Bíblia não trata desse caso. A Bíblia não trata de, e no caso de uma menina ser estuprada, o que faremos? Deixa ela ter a luz? Não, a Bíblia não fala desse aspecto. Ela não fala desse caso de estupro. A Bíblia é contrária a esses aspectos de estupro até. Então, queridos, quando a gente não tem um texto claro explicando o assunto, a coisa mais sábia a se fazer é se calar. Deixa a família e a justiça tomar a decisão. Deuteronômio 29, 29 fala assim, o que Deus revelou é para nós, nossos filhos. O que ele não revelou é silêncio, meu irmão. Então deixa lá as autoridades competentes e a família tomar a decisão. Tanto porque, imagina os traumas que já vai ter essa criança, né? Por conta desse abuso, né? Então, queridos, é melhor que a gente cale a boquinha, tá? Não entre nessa onda, não, aborto e tal, porque é um negócio bastante complexo, tá? Como nós vimos aí, a questão do mandamento não matarás, não é meramente não matarás, é não assassinarás. Tem a ver com os motivos que as coisas acontecem, tá? Prosseguindo mais aqui, cristãos, né, que são mortos aí, a Bíblia é contrária. China mata muitos cristãos aí, né? E outros lugares aí, países comunistas aí, dentro aí, né? E índios, quando eles são gêmeos, algumas tribos indígenas enterram um deles, porque eles acham que é alguma coisa problemática. Quando os índios também nascem com algum problema, tipo síndrome de Down, alguma coisa do tipo, algum defeito, eles enterram o menino vivo e matam a criança, né? Então é um negócio muito dantesco, terrível, né? A Bíblia não é contra, ela não é a favor dessas mortes meramente culturais aí, tá? A Bíblia é contrária, ela proíbe esse aspecto. A gente vê a importância disso, né, no relato de Catarragoso. Catarragoso, ele aparece aí na foto, ele era de uma tribo canibal, né, Catarragoso. E aí, pregaram o evangelho para Catarragoso, na tribo dele, e a tribo aceitou aí o cristianismo, inclusive Catarragoso, que virou um missionário, né. Acontece o seguinte, que a tribo era canibal. Aí, um antropólogo foi dar uma palestra lá. E esse antropólogo aí, ele chegou lá cheio de amor-tadá e começou a falar, olha, é o seguinte, vocês estão deixando o homem branco influenciar a cultura de vocês. Vocês não devem mudar a cultura de vocês. Vocês não podem deixar o homem branco invadir a cultura de vocês. Essa ideia que o povo hoje está querendo manter os índios lá na floresta, lá, né? Os índios não podem mudar, porque eles ganham dinheiro com isso, as ONGs e tudo mais, né? Enquanto o índio ficar daquele jeito, lá o índio não se vira. E aí eles falam, eu tenho que ajudar o índio, me dê dinheiro, governo, para eu ajudar o índio. Ajuda o índio nada, tá? Então,
esse antropólogo foi com essas ideinhas lá. E Catarragoso estava ouvindo o antropólogo falar que eles não deveriam abandonar a sua cultura. E na cultura deles era o canibalismo. Vai lá atrás de uma pessoa, mata aquele guerreiro, come o cérebro dele, o corpo dele e assim vai. Quando o antropólogo terminou, o Catarragoso ele disse uma frase fenomenal. Olha o que o Catarragoso disse. Se o evangelho não tivesse mudado os nossos hábitos, a esta hora você estaria sendo comido. Então, arrebentou a boca do balão, né? Não muda a sua cultura. Não, beleza, então, não vamos mudar a sua cultura. Vamos comer ele, gente. O que ele ia falar? Não, peraí, gente, deixa para colocar sua cultura em prática no outro dia, quando tiver outra pessoa aqui, né? Então, as pessoas são muito incoerentes, né, com o seu discurso. A Bíblia é contrária a essas mortes aí, tá? Em relação à cultura. Em relação ao aborto, aqui tem um relato bem interessante aqui. Movimento mais intolerante que já conheci, diz Sarah Winter, que era ex-feminista. Sarah Winter, ela feminista, fazia topless e tudo mais, e, enfim, um monte de coisa. Essa Sarah Winter, ela abortou, fez um aborto, né? E ela se sentiu muito mal. E ela, então, deixou o movimento feminista e decidiu ser mãe. E hoje é muito feliz e trabalha agora do lado oposto, né? Então é bem interessante aqui um resultado aqui de alguém que experimentou essa conversa aí de tirar a vida, né, de um bebê intencionalmente aí, por irresponsabilidade, e ela disse, gente, não é bom. E voltou atrás aí agora, tá nesse caminho aí, né? Outra coisa aí que a gente tem que olhar aqui também, né, tem relação à cultura, não só ao feminismo, não só ao Catarragoso aqui, combate à cristofobia, né? Há cristãos que são mortos, né? No mundo inteiro eu mostrei aí a morte, né, dos nigerianos, e há vários no mundo, né? Sudão, que morre, né? Em países muçulmanos, se o cara virar cristão, a pena é a morte, né? A pena de morte. Então a Bíblia é contrária a esses aspectos aí, tá? Então, queridos, esses aí são os 2 primeiros mandamentos da segunda tábua. Que Deus abençoe vocês, que vocês compreendam que o amor não pratica o mal contra o próximo. Então, não posso ter a intenção de matar o meu próximo e tudo mais, né? Porque o cumprimento da lei é o amor. Tem esses textos aqui, a gente fecha com esses textos. Os textos são o seguinte aí, ó. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Bem interessante aqui, ó. Por que odiar o irmão, ofender o irmão, é um homicídio? Vamos lá. Primeiro, é que quando a gente ofende uma pessoa, a gente faz aí na intenção, porque a gente estava com alguma raiva, algum nervoso, alguma discordância. A gente ofende a pessoa. Xingando, gritando, esbravejando, mexendo num ponto que a pessoa não gosta. Tal. O que acontece com a pessoa ofendida? A pessoa ofendida, ela começa a elevar, por conta da sua preocupação, aquele sentimento ruim, ela começa a elevar os níveis de cortisol e adrenalina na corrente sanguínea, que são hormônios necessários para o corpo, mas são hormônios que em alta quantidade ele começa a matar células e reduz o tempo de vida. Então toda pessoa que é ofendida, magoada, ela está morrendo aos poucos. Tá? É por isso que a Bíblia fala que quando a gente ofende alguém, a gente é homicida. Porque, embora não aconteça a morte total da pessoa, morte parcial, encurtamento da vida está acontecendo. Tá? Então é importante a gente verificar esse aspecto aí, tá? Da ofensa, que a Bíblia é contrária. Tá? É isso que significa o não matarás. Tem questão também aqui, tem a questão do suicídio
E tem a questão também de uso de entorpecentes, drogas aí, né, ilícitas, né, que prejudicam a nossa saúde, até mesmo drogas lícitas, né, como o cigarro e o álcool, você está tirando a sua vida. Como a Bíblia fala assim em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, ou 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, 17, ele diz assim, ó, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E ele fala que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. E 1 Coríntios 10, verso 31, ele fala que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, às vezes, o jeito da gente comer, da gente beber, estraga a nossa saúde, estraga a nossa vida. Que Deus abençoe para que você guarde esse mandamento de não matarás. Você vai ser mais feliz e vai ser mais feliz também, mais longevo. Se guardar o mandamento, honra teu pai e tua mãe. Que Deus abençoe vocês. Esse é o estudo de hoje. E quem quiser pode desmutar e fazer as suas perguntas. Sobre a questão do suicídio, a gente vai falar depois ou pode perguntar agora? Não, vamos falar agora. Vamos falar agora. E aí, suicídio, pecado ou não é? É. Então, É o seguinte, no meu concepção mas, por exemplo, nas Torres Gêmeas, estava pegando fogo lá. A pessoa ia morrer de qualquer jeito. Teve pessoa que pulou do prédio. E aí, ela se suicidou, mas é ou não é errado numa questão? Se lembra que o mandamento é não assassinarás, ele tem a ver com intenção. Deu para entender? Se lembra que ele tinha a ver com intenção? A intenção de uma pessoa que pulou ali era se salvar e não se perder. Então, há uma distinção grande aí desse aspecto. Tem um texto na Bíblia sobre isso também, que vai falar sobre isso. Sansão, ele estava cego lá na pilastra e ele fora separado por Deus para vencer os filisteus. Ele estava no templo dos filisteus. E aí agora era a oportunidade dele. E ele gritou, morra eu com os filisteus! E derrubou a pilastra. Ele não fez isso porque ele queria se matar. Não era essa a ideia. Ele fez isso porque ele sabia que, na realidade, a consequência seria a morte. Então, a meu ver, Pedro, a intenção de uma pessoa que estava lá no fogo, já queimando o corpo e tudo mais, o desespero é que levou ela a fazer isso. Então, não creio que seja um suicídio. Nesse sentido de que Deus vai condená-la. Vou até falar de outro caso aqui. A gente não pode nem dizer que o suicida ele tá perdido. Eu não creio que são todos os suicidas que se percam. Não creio. Por quê? Há suicidas que se suicidaram depois de uma doença mental. Tá? O cara já não estava bem da cabeça, tá? É lógico que enquanto ele tem razão em si, Deus vai cobrar dele. Agora, amigo, Deus não vai cobrar coisa do cara que já estava doido, né? Então, é uma coisa que a gente precisa verificar. A questão da doença mental, emocional aí. Então, não é bom que a gente julgue. Mas o mandamento diz para não matar. A pessoa está com intenção de tirar a sua vida por causa de um problema ali. Não é certo, tá? Nem para tirar a vida do outro e nem a sua. Mas eu creio que Deus olha de um modo diferenciado e ele vai saber julgar decididamente e detidamente cada caso desse aí peculiar. Beleza? Pera aí, não entendi? Rochelle? Não entendi. Oi, eu só queria comentar, eu fico feliz que não é nós, humanos, que vamos julgar ninguém, que o julgamento pertence a Deus. Porque eu sou enfermeira, trabalho em um hospital, vejo muito paciente psiquiatra, não trabalho na psiquiatria, mas eu trabalho no pronto-socorro, então tem os pacientes psiquiatras que vêm, e muitos com tentativa de suicídio, mas na realidade, no fundo, eles não querem morrer. Mas o desespero é tão grande, eles não conseguem ver a luz no fim do túnel, que eles acabam cometendo atos em relação a isso para se livrar da dor que estão sentindo profundamente. Então, concordo plenamente que a gente não tem que tirar a própria vida, entendeu? Mas fico muito feliz que nenhum ser humano é capaz de julgar ninguém.
Elias, um servo de Deus, pediu a morte, entendeu? Ele não foi lá tirar a vida dele, mas pediu a morte. Mas ele tinha comunhão direta com Deus. E esses seres humanos que estão aí nesse mundo mal que o diabo tem abusado e usado muita gente, entendeu? Então, eu fico muito contente que nós não somos capazes de julgar. O julgamento pertence a Deus. E o que a gente tem que fazer, se a gente tem alguém que está indo nesse caminho, ajudar, escutar, guiar e levar para ter a ajuda necessária para acontecer. E não simplesmente julgar, porque a gente não pode. E vou até mencionar uma coisa aqui para vocês. Uma coisa aqui bem interessante, vocês entraram na questão de depressão. Queridos, dá uma olhada nisso aqui. Eu acho que isso aqui pode ajudar aqui a gente, tá? Vamos colocar aqui no Google. Não é Google, é YouTube. É YouTube? Não, é aqui mesmo. Colocar aqui, ó. 13 reasons why 13 reasons why BBC suicídio. Beleza. Olha o que diz aqui, ó. Isso é importante para nós aí. Poxa, tá aqui. Olha só o que diz essa matéria aqui, que é importante a gente considerar. Aqui, ó. 13 reasons why está ligada a aumento de suicídios entre os jovens nos Estados Unidos. Diz estudo do governo americano. Amigo, ele não estava matando só nos Estados Unidos, não. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente assiste. Porque a mídia tem o poder de manipular a nossa mente, de mudar os nossos pensamentos e emoções. Não é toda pessoa, obviamente, que assiste essa série, 13 Reasons Why, que vai se suicidar. No entanto, se você naquele momento não tiver muito bem emocionalmente, se você tiver aí com baixa produção de dopamina, serotonina, melatonina, a probabilidade de você estar com um problema familiar e assistir a algo do gênero vai te prejudicar. Então, seja seletivo, tá? Porque se aumentou o suicídio depois dessa série, obviamente, ela tem influência. E eu não comento só essa série, não. Se você verificar, por exemplo, o surgimento do romantismo na Alemanha, as aventuras de sofrimento do jovem Werther de Goethe, que era um jovem que estava apaixonado por uma moça que era compromissada. A moça não dá atenção para ele, aí ele escreve uma carta de amor e se suicida. Foi proibido o romance na Alemanha porque desencadeou uma onda de suicídio. Aconteceu a mesma coisa com Romeu e Julieta, que é uma história de suicídio também. Então, queridos, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente assiste, com o que a gente lê, com o que a gente se alimenta a mente. Porque a mídia tem influência, tá? Já estudei bastante sobre isso, eu não sei se já falei com vocês, mas quem sabe algum dia a gente para gente estudar sobre isso. Dá uma olhada aí. Antigamente, quando os filhos chegavam com o cabelo em pé, assim, ó, o pai arrancava o resto no tapa, né? Aí aparece um jogador, Neymar, com cabelo de espanador, aí o filho vai lá, o pai leva o filho para cortar o cabelo lá. Por quê? A mídia influenciou. Teve uma época que o Ronaldinho cortou o cabelo que nem um cascão, assim, sabe? Tinha só um tufinho aqui na frente. Aí as pessoas começaram a cortar o cabelo desse jeito. Queridos, então muita coisa... Ó, Fernandinho Beiramar, eu vi a reportagem do Fernandinho Beiramar, e numa entrevista ele fala muitas coisas que eu fiz no crime eu aprendi em filmes. Então a gente tem que tomar cuidado, porque influencia sim, então seja seletivo com aquilo que você assiste, tá? Porque Satanás pode utilizar isso para prejudicar você e você não está com a saúde mental de repente equilibrada, pode dar com um burro na água aí, viu, meu irmão? Obrigado pela contribuição aí, viu, Rochelle? Mais alguma pergunta aí? Pode fazer, ou alguma contribuição.
Querido Deus e eterno Pai, queremos agradecer pelas informações que obtivemos hoje. Já sabíamos que não podemos matar e não podemos nos matar. Já sabíamos também que devemos honrar os nossos pais, mas aprendemos alguns detalhes e reforçamos aquilo que já sabíamos. Pedimos que o Senhor nos ajude a guardar não só esses mandamentos, mas todos. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe vocês aí, bonitões e bonitonas. Valeu aí pelo estudo aí.